Nessa noite e nos dias que o Senhor tem nos dado aqui. Eu gostaria de informar os irmãos, lembrar também, que no dia 4 de abril, é o domingo da Páscoa, quando nós relembramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós teremos aqui um café da manhã, como já é costume também, todos aqueles que frequentam a igreja sabem que nós fazemos um café da manhã. E dessa vez o café, sempre é 8h30 da manhã, e depois nós não teremos a escola dominical, nós não teremos estudo aqui, nós vamos nos dirigir à Academia Fitness, Academia da Adriana, onde nós teremos batismo, se Deus assim permitir, da Maria Fernanda, da Dona Lázara, confirmar ainda, e da Cristina Lupinassi. É uma alegria recebermos essas irmãs no batismo. E também no mesmo dia 4 de abril, à noite, nós teremos o nosso culto normal e após o culto teremos uma assembleia para recebermos essas pessoas como membros e também recebermos o pastor Rubens e a esposa dele, a Cristiane. Eles moram em Jacutinga, vieram de São Paulo e estão frequentando a nossa igreja já há mais de um mês e eles querem se tornar membros. Já fiz o contato com o pastor deles, buscando referências e tudo mais. Então, nós vamos recebê-los também como membros. E claro, está aberto para os irmãos, os membros da igreja, para verificarem se essas pessoas estão prontas mesmo a se tornarem membros da nossa igreja. Bem? Hoje eu quero falar com vocês de um assunto em que eu muitas vezes estou envolvido, ou porque eu provoco a situação, ou porque como que um redemoinho essa situação me pega e me leva para baixo, me leva para isso que eu vou falar. E talvez vocês também. Quanto mais responsabilidades que você tem como líder, líder de uma repartição, líder de um departamento, líder de uma empresa, ou mesmo líder da sua própria casa ou da igreja, você não tem como fugir disso algumas vezes. Eu estou falando de um assunto que é bem conhecido de todos nós desde criancinha. Brigas. Briga! Lembra na escola? Mas não apenas briga de bater na outra pessoa, de apanhar, não apenas esse tipo de briga, mas discussões, pleitos. Pleito é uma... Rafa, qual seria um sinônimo de pleito? Uma demanda, um litígio, só piora, né? Uma discussão em tribunal, uma disputa por algum assunto e às vezes é uma disputa de um argumento. Você está conversando sobre o seu time preferido, de repente você está discutindo com a outra pessoa. Você está discutindo sobre situação política do país, de repente você está brigando com uma pessoa. Nós somos tendentes a arrumar confusão, a brigarmos, a discutirmos, a sermos intolerantes, a sermos chatos, a sermos intransigentes, a não mudarmos o nosso pensamento. E pior do que não mudar o seu pensamento, é não ficar quieto, é não aceitar o pensamento do outro, que já está definido, mas nós queremos de alguma maneira que ele mude, ou mesmo que a gente não quer que ele mude, a gente quer discutir com ele. É muito triste, mas é uma realidade. E nessa realidade que é presente em todos nós, toda a nossa vida, a palavra de Deus não nos deixou no escuro. O livro de Provérbios nos fala muito, mas muito claramente. É tão claro, irmãos, que chega a ser
Eu não queria usar essa palavra, mas é a palavra que me vem à mente. É muito óbvio. Estava no nosso nariz. Nós não percebemos porque nós ficamos cegos por causa do nosso orgulho em vencer uma discussão. Em vencer, colocar um argumento que seja mais forte do que o outro. E também de fechar a discussão, de dar a última palavra, de preferência humilhando o outro. Será que eu estou falando de quem? De outra pessoa muito longe daqui? Ou eu estou falando de mim? Estou falando de você. Então nós vamos ver algumas notas rápidas sobre brigas, para todos nós nos lembrarmos disso, tá bem? Vamos ver em Provérbios. Primeira coisa, para ser bem direto, não mexa com quem está quieto. Não mexa com quem está quieto. Vamos ler Provérbios 3, versículo 30. Provérbios 3, 30. Alguém pode ler? Qual é a palavra no início? Pode repetir, irmão? Acusar, né? Jamais pleiteis com alguém. Não levanta uma causa contra alguém se a pessoa não fez mal nenhum. Por que você faria isso? Porque você não gosta dela? Porque você quer o mal dela? Não mexa com quem está quieto. É o conselho direto da palavra de Deus. Será que você já fez isso? Mexer com alguém que está quietinho, não está falando nada. Eu, como professor, como pregador, estou sempre mexendo com quem está quieto. Mas eu espero que eu seja aquele que transmite a palavra de Deus. Uma vez que a gente prega quase que sequencialmente, né? Não tem como fugir de alguns assuntos. Algumas exceções, como agora Provérbios, que estamos vendo vários temas. Estamos no tema de número 19, falando de discussões, brigas, mas está aqui o versículo. Então, se eu estou mexendo com você, pense assim, a palavra de Deus está mexendo comigo. Deus tem todo esse direito. Não mexa com quem está quieto. Não tenha prazer em acabar com as amizades. É meio difícil arrumar amigos, não é? Amigo. É meio difícil, porque vai tempo, vai investimento, vai alguns aborrecimentos também, vai um desnudar, não literalmente, né? Mas desnudar da alma, você fica muito vulnerável quando você tem amigos. Ele começa a descobrir os seus segredos. Então, ter um amigo é algo que você vai nutrindo, vai tomando aquele cuidado, e acabar com a amizade pode ser muito prejudicial para você. Dizem que acabar uma amizade sólida é igual, o sentimento é muito semelhante a uma morte. A ter um querido que se foi, que morreu. Então, não tenha prazer em acabar com as amizades. E como que se acaba com uma amizade? Será que é tão difícil acabar com a amizade? A amizade suporta muitas coisas, mas tem coisas que nem os melhores amigos deixam passar em branco. Se você fizer isso, provavelmente sua amizade acaba. Ou a sua amizade ela cai de um nível para um coleguismo, não aquela amizade mais tão sólida, como por exemplo Provérbios 16, 19. Tem muitas maneiras com que uma amizade pode acabar. A palavra de Deus diz que Deus aborrece, abomina várias práticas, né?
como a arrogância, a mentira, o assassinato, a traição, a maldade. E no versículo 19, algo que acaba com a amizade. Além de Deus não gostar, acaba com a amizade. Alguém pode ler Provérbios 6:19? Deu que achar o 16, agora tem que botar no 6. Todo mundo entendeu errado? Eu devo ter falado errado então, né? Não vamos brigar com isso, por isso, né? Provérbios 6:19. Falsa testemunha que mente com todo o fôlego, e quem semeia a descobre entre os irmãos. Aí. Uma testemunha falsa que profere mentiras. Imagina alguém te acusar de alguma coisa que você não fez. Agora imagina se essa pessoa for seu amigo, sua amiga. Como que você consegue andar com essa pessoa depois? Pode ser que restaure, mas até voltar àquela confiança, pode ser que nunca volte. Pense muito seriamente antes de mentir sobre o seu amigo. E pense muito antes de semear contendas entre os irmãos, entre as pessoas. Falar mal de alguém para uma outra pessoa, porque se ela descobrir, o que isso pode acontecer? Sua amizade pode acabar. São notas rápidas para nós nos lembrarmos sobre brigas. Então não mexa com quem está quieto, não tenha prazer em acabar com as amizades e fique quieto enquanto dá tempo. Tem um momento que não dá mais para ficar quieto, mas fica quieto enquanto ainda dá tempo. Vamos ver o contexto disso? Provérbios 17, 14. Provérbios 17, 14. Alguém pode ler, por favor? Como o abrir da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Como que começam as brigas? Pouquinho. Sempre é pouquinho. Dificilmente começa já numa temperatura muito alta. Começa com bobeirinhas. Começa com uma pequena discordância sobre algum assunto. Aí vai intensificando. É como uma represa. Nós tivemos, infelizmente, a de Mariana e a outra que rompeu, como chama? A Brumadinho, isso. Vocês viram a tragédia que foi aquilo, não é? Em ambas, pessoas já estavam falando. Pessoas já diziam que um dia podia romper aquelas barreiras. Eu já contei algumas vezes aqui no país da Holanda, que fica abaixo do nível do mar. E eles têm grandes diques. E esses diques comuns, né, de vazar um pouquinho de água. Mas aí começam as fissuras, as rachaduras, e tem que fazer manutenção lá. E por 2 vezes, aquela pequena rachadura rompeu. E o país ficou alagado. Assim também são as contendas. Quando nós entramos numa briga, ela começa com um pouquinho, uma discussão sobre alguma preferência. Mas o que acontece depois é como um abrir da represa. Desiste, pois, antes que haja rixas. Todas as vezes que eu me dei mal em alguma conversa, que a conversa esquentou, é porque eu não fiquei quieto. Sempre. Então o Senhor está dizendo para você isso. Fique quieto enquanto dá tempo. Sabedoria, né?
Provérbios é um livro de sabedoria. Versículo 19 agora. Alguém pode ler, por favor? 17 e 19. Um momentinho, eu vou sacrificar o nosso... Se alguém precisar sair, é só puxar o trinquinho, tá bom? Provérbios 17 e 19. Desculpa, eu acho que eu vou ler, tá bom? O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Quem tem prazer em contenda, quem tem prazer em discussão, quem tem prazer em ficar discutindo argumentos, pessoas que fazem alta a sua porta. Esse é um termo que significa, fazer alta a porta significa arrogância. Quando você começa a crescer em cima de alguém, quando você começa a querer humilhar aquela pessoa, porque você sabe mais, porque você tem mais informações, porque você tem um jeito de falar mais agressivo, mais dominador. Quando você é esse tipo de pessoa, você está levantando as portas, e com isso você está amando a briga. Quem ama a briga, ama o pecado, e o crente não pode amar o pecado. É algo que eu sempre preciso aprender, assim como acredito que muitos de vocês têm que aprender isso também. Fique quieto enquanto dá tempo. Não espere que o ofendido se abra para o ofensor. Não espere que o ofendido se abra ao ofensor. Você não tem que esperar que quando você ofende alguém, aquela pessoa fica facilmente acessível a você. Primeiro você ofende, depois você quer que ela converse com você? É pedir demais, não é? Se você ofende alguém, essa pessoa se tranca. Algumas pessoas partem para o contra-ataque. Aí também é ruim, né? Algumas pessoas, elas se trancam, elas não querem mais falar com você. E aí você começa a tentar obter dela respostas e ela não responde. Isso acontece em casa, mas isso acontece nos relacionamentos também. Por isso, pense bem antes de ofender alguém, antes de falar aquela palavra, porque aquela pessoa pode não estar mais acessível a você. Você não tem mais entrada de conversa com aquela pessoa. Isso é muito mal para o relacionamento. Provérbios 18, versículo 19. Eu estou lendo por causa do barulho, né? Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Já viram aqueles filmes? Aquelas trancas enormes que tem nas portas? Pois é, quando você ofende pessoas, essas trancas crescem no coração dela. E essa pessoa fica mais resistente do que uma fortaleza. Nós não queremos isso, não é? Nós não queremos pessoas que nós não conseguimos mais ter entrada, que nós não conseguimos mais dialogar, que nós não conseguimos mais mostrar a importância que ela tem para nós, caso nos arrependamos daquilo que falamos para elas. Mas eu já pedi perdão. Tudo bem, você era obrigado a pedir perdão, mas não espere, mesmo que ela falar eu te perdoo, não espere que ela vai estar agora facilmente disponível para você. É uma perda muito grande. E se você começar a multiplicar isso nos seus relacionamentos, você vai ser uma pessoa persona não grata, que é um termo que quer dizer
ninguém mais quer saber de você. Imagina se um pastor começa a brigar com pessoas na igreja. Imagina se um líder começa a arrumar inimizades na igreja. Imagina se um patrão começa a arrumar inimizade com os funcionários. Ele fala, não, eu sou patrão, eu pago. Não, você precisa de pessoas, não apenas que trabalhem pelo dinheiro, mas pessoas que vejam em você uma pessoa amigável. Todos os relacionamentos carecem de acessibilidade, ou seja, eu posso chegar até você e você pode chegar até mim. Portanto, se você é o tipo de pessoa que está sempre tentando vencer argumento e as pessoas estão se afastando de você, fique sabendo que está se cumprindo na sua vida Provérbios 18:19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Não reclame depois que você não tem amigo, tá? Nós precisamos manter os nossos amigos. É melhor você perder uma discussão e manter um amigo. Porque mais para frente, aquele assunto vai surgir de novo. Vocês já tiveram a experiência de ter uma discordância com alguém e talvez você tenha ficado quieto, deixou passar aquilo, né? Não precisa discutir agora. E mais para frente aquela pessoa mudou de opinião e se tornou com a sua mesma opinião. E talvez foi o contrário, passou um tempo, você passou a concordar com o que ela pensava. Mas independente disso, mesmo que nós nunca vamos concordar num pensamento, vamos manter a nossa amizade, porque talvez nós tenhamos muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Nós podemos esperar um pouquinho para resolver essas questões de diferença de pensamento mais para frente. Joga sempre um pouquinho mais para frente. Não entre numa briga, porque é difícil sair dela. Como que é o ditado do mineiro? Dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. E às vezes nós entramos numa briga e nós não imaginávamos que a luta seria tão ferrenha assim. Nós não imaginávamos. Se nós soubéssemos no que ia dar, a gente nem entraria naquela briga, não é verdade? Portanto, pense bem. A regra aqui desses versículos é sempre essa. Pense bem antes de entrar numa discussão. Não entre numa briga, porque é difícil sair dela. Provérbios 20, versículo 3. Provérbios 20, versículo 3. Honroso é para o homem, o quê? Desviar-se das contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Lembre-se que quando a gente lê Provérbios, nós não somos o sábio, nós somos o tolo, porque essa é a nossa tendência, sermos tolos. É mais fácil a gente se meter em confusão do que a gente se desviar das confusões. Mas a palavra de Deus diz que para o homem, uma honra para ele não é vencer os argumentos, é sair vitorioso no argumento. O que você ganhou? Só um argumento, só isso. O que você perdeu? Um amigo. Oportunidades. Você começa a ficar marcado por outras pessoas também. Não discute com ele não. Ele não perde uma discussão. E aí você se torna um conquistador de argumentos. Aí você tem uma caixinha lá, mais uma vitória, uma prateleira, mais um troféu. Esse aqui eu ganhei com essa pessoa. E onde está aquela pessoa agora? Ela não quer nem saber de mim.
E esse troféu aqui? Foi numa discussão que eu tive de uma doutrina. E venci aqui o troféu. E aquela pessoa? Ela não conversa mais comigo. Você está acumulando troféu e perdendo amigos. Será que vale a pena mesmo? O homem de honra, ele se desvia das brigas. Mas o homem insensato, que é tolo, que não tem inteligência, ele se mete em rixas, em discussões. Mais uma nota rápida aqui. Corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Não espere crescer. Não espere aquela erva daninha se tornar um arbusto, começar a crescer o caule, e aí quando você tira, sai um monte de terra em volta, e você acaba perdendo o que você estava cultivando, plantando. Então, já corta ali mesmo, já vai tirando no início. E assim também os nossos relacionamentos. Provérbios 22, 10. Irmãos, eu estou lendo tudo isso aqui e pensando, como eu queria ser assim. Como eu queria ser assim. Como eu queria ser parecido com esse sábio que a palavra de Deus diz. Esse sábio é Jesus Cristo. Eu quero me parecer com ele. Eu estou aprendendo aqui junto com os irmãos também. Provérbios 22, 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá, o quê? A contenda. Cessaram as demandas e a ignomínia. Simples. Isola um briguento, e o que vai acontecer? Não vai ter mais essas contendas. E também, todo aquele ambiente ruim de demanda, de confusões, de brigas e de vergonha, porque ignomínia quer dizer vergonha, acaba. E é comum isso acontecer quando uma pessoa muito briguenta sai do ambiente, sai de uma empresa, sai de uma igreja. Acaba a confusão. Parece que reina uma paz ali. Parece não, reina uma paz, porque aquela pessoa saiu do ambiente. Já pensou se você for essa pessoa? Já pensou se tiver um monte de gente torcendo para você sair daqui? Já pensou se tiver várias pessoas que não aguentam você dentro da sua casa? Nunca nós deveríamos sentir um desejo de que alguém partisse desse mundo, né? Mas se algumas pessoas nas famílias realmente falassem, aí talvez algumas diriam: puxa, por que não vai embora logo? Vai encontrar com Jesus logo. Será? Eu não quero ser, eu sou assim. Fala agora não. Tem um homem se chamava Jorão, era um rei, e a palavra de Deus diz, lembra, Jonas, o que ela disse? Pode ir embora. Não vai não. Foi sem deixar de si saudades. Pensou? Escrever na lápide lá do cemitério? Aqui jaz um homem que foi sem deixar nenhuma saudade. Foi sem deixar saudade. Esse é a epígrafe para aquele homem no final da vida dele. Mal pela raiz. E que você não seja essa erva daninha nos relacionamentos. Não tenha pressa para entrar no pleito. Não tenha pressa para entrar numa discussão. Vamos ver Provérbios 25, 8 a 10. Provérbios 25, 8 a 10. Alguns irmãos podem ler? Então, um ambiente mais
mais silencioso agora. Provérbios 25, 8 a 10. Não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso pelo corrente te desminta? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras os segredos de outro. Para que não te desonre em que ouvir e a tua infâmia não se aparte de ti. Nesses 3 versículos nós temos algumas notas rápidas também sobre os relacionamentos. O primeiro é você não ter pressa em provar que você está certo. Não tenha pressas em litigiar. Se Deus permitir, quarta-feira nós vamos continuar nosso estudo em Coríntios, né? E nós vamos estudar o capítulo 6, que é litígio entre os irmãos. Litígio mesmo, de tribunal na igreja. E lá nós temos algo para aprender também. E aqui, a palavra de Deus está dizendo para nós não termos pressa em vencermos os nossos argumentos. Não tenha pressas a litigiar. O que você vai fazer se você entrar numa briga com tudo e, no processo, descobrir que você que estava errado? Vai ficar mal, não vai? Vai dar vergonha. E às vezes acontece isso mesmo. Uma pessoa muito rápida em julgar. E aí depois fica ruim para ela. Já contei a história para vocês de uma mulher que, nos Estados Unidos, né? Quando ela passou em frente à casa do pastor, e o pastor estava batendo na esposa. E ela foi falar para a liderança. O pastor estava batendo na esposa. E aí a liderança reuniu aquele pastor, líder da igreja, e foram fazer aquela acariação, né? Com a mulher. E aí mas quando foi isso? Foi um dia que eu passei lá e estava assim, batendo na cabeça dela. Então, era a época de Natal, aquelas cortinas assim que dá para ver a silhueta, né? A sombra. E eles pegaram o costume deles, aqueles pinheirinhos, né? Pegaram o pinheirinho, colocaram lá para enfeitar, pinheirinho natural. E aí tinha um vespeiro lá, marimbondos ou abelha, não sei o quê. E aquilo vazou e começou a atacar a esposa dele. E ele tirando as abelhas, tentando tirar as abelhas da cabeça dela. Daí falou, era isso que aconteceu. Não te apresses a litigiar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Aí vai ficar ruim para você. Então, nunca acuse uma pessoa sem antes perguntar para ela própria. Porque a palavra de Deus tem um princípio, tem uma escala. Em Mateus, não é? Mateus 18, não é isso? Se alguém te ofende, ou se alguém peca, você e ele só. Fale com essa pessoa. Aí, se ele não te ouvir, se chama uma testemunha. Se ainda não ouvir, leva para a igreja. E aí, se ele não ouve a igreja, aí a igreja manda ele embora. Mas faça o processo correto, não coloque de cabeça para baixo isso, porque pode ficar muito ruim para você. Não tenha pressa para entrar num pleito. Nós aprendemos então nesses versículos, Provérbios 25, 8, 9 e 10. Primeiro, não ter pressa. Segundo, diretamente com a pessoa. Está lá em Mateus, mas está aqui também. Não descubra o segredo de uma pessoa. Às vezes é alguma coisa delicada e você começa a espalhar para os outros e de repente você entendeu mal, não deu tempo para a pessoa, não deu oportunidade para a pessoa se explicar, e aí você se torna um semeador de contendas. Muito importante isso, porque nós sempre estamos envolvidos com mais de 2 pessoas, não é assim? Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, em muitos lugares você está sempre envolvido
em alguma situação que pode ficar constrangedora. Então não tenha pressa. Se tiver algum problema, fale diretamente com a pessoa para você não desonrar, para você não ficar desonrado também. Depois, outra nota rápida aqui: não entre onde não foi chamado. Não entre onde não foi chamado. Aqui que os pastores sofrem, os líderes sofrem, porque eles entram onde eles não são chamados. Eles veem coisas e muitas vezes eles precisam entrar, porque as pessoas nem sempre procuram. Mas a gente faz aquilo que é necessário dentro da nossa função. E a gente aplica a palavra de Deus, ver o que está acontecendo, não ficar espalhando para os outros, e às vezes vai resolver ali mesmo, numa conversa com a pessoa. Mas nem sempre você pode, nem sempre você tem uma posição, né, onde as pessoas já te respeitam. Mas você, sendo um crente em Cristo Jesus, se você vê erro, você tem que ir até a pessoa. Porque Gálatas capítulo 6 diz: nós que somos espirituais. Vocês não são espirituais? Claro que são. Se vivem pelo Espírito, são espirituais. Se você vê alguém numa falha, você vai lá e conversa com aquela pessoa. E com isso você carrega a carga dela também. Às vezes é um pecado, às vezes é algum mau hábito que ela tem. Você pode ser uma bênção na vida das pessoas. Mas cuidado para não entrar onde você não é chamado. Provérbios 26, versículo 17. Alguém aqui tem cachorro bravo em casa? Quem aqui tem cachorro bravo? Para não ir na sua casa. Ninguém aqui tem cachorro bravo, né? Então quem tem cachorro manso mesmo pode ler esse versículo. Ou qualquer outro que não tem cachorro. Quem se mete em questão alheia é como aquele que compra um fácil. O servo também puxar o rabo dele, né? E como que você vai fazer isso? Nem do seu próprio cachorro muitas vezes dá para fazer. Agora, um cão que está passando, que não é seu, você consegue pegar pela orelha aquele cachorro? Olha, cuidado, você pode levar umas boas dentadas. Então a palavra de Deus está dizendo para você que se você se meter nas questões de outras pessoas, é semelhante. É tão imprudente quanto você pegar nas orelhas de um cachorro que você não conhece. Você pode levar umas mordidas ali. Então é claro que nós devemos repreender as pessoas, mas às vezes nós podemos esperar um pouquinho mais. Você não sabe o que está acontecendo. Dando palestra assim para líderes, eu digo assim: não vai atrás de confusão, que elas vão vir até você. Então, não fica procurando problemas, porque os problemas vão vir para você. Mais cedo ou mais tarde eles vão chegar. Pessoas vão te acionar. Elas vão te procurar: olha, eu estou tendo um problema aqui em casa, na minha família, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. As pessoas vão te chamar. Isso não é porque é pastor, não. Você que é uma pessoa que anda com Deus, muitas vezes as pessoas vão te procurar, porque elas não sabem mais o que fazer. Se elas te procurarem, mesmo assim, vai com muito cuidado. E a gente aprende que muitas vezes pessoas bravas te procuram e elas começam a falar: ele fez isso, ela fez aquilo, está muito brava. E depois você começa a entrar naquela situação, aquela pessoa fica tudo bem, eles resolvem o problema deles, aí ela começa a ir contra você por causa de algumas coisas que você falou. Então seja sempre sábio nessas questões, buscando o auxílio do Senhor. Senhor, será que eu devo falar? Ore antes de falar com pessoas que estão com problemas. Muitas pessoas estão com problemas, você vai encontrar pessoas assim.
mas não entre onde você não foi chamado. 26, 20. Alguém pode ler também? Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Isso, então as coisas acabam, às vezes, só se você esperar. Às vezes o assunto está queimando, mas é assim com fogo também. O fogo está queimando, você fala, que fogo quente, mas espera um pouquinho que você vai ver, vira brasa e logo some. Às vezes só esperar resolve alguns problemas. E também o versículo 21, alguém pode ler? Provérbios 25, 21. Como carvão para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem, não deixou para acender nisso. Isso. Aqui já é outro lado. Pessoas que conseguem botar fogo nas coisas, né? Às vezes a situação por si só já se resolveria. Mas aí você quer colocar um pouquinho mais de carvão ali, um pouquinho mais de lenha. Aí começa tudo de novo. Não é assim em casa? Às vezes poderia ter acabado lá. Umas 3 frases lá atrás. Mas a gente teve que falar aquelas 3 frases. Então nós estamos colocando lenha na fogueira. Muito, muito prático, não é, irmãos? Nós já estamos... o fogo já está se esfriando, tá bom? Vamos ler também Provérbios 29, 9. Saiba que com algumas pessoas não tem acordo. Já encontrou gente assim? Já foi uma pessoa assim? Com algumas pessoas parece que não tem conversa. Você tenta, você usa todas as suas práticas de conversação, você tenta todo o seu cartucho, você tenta de uma maneira branda, você tenta mostrar, mas não tem jeito. Algumas pessoas são assim, eu não sei explicar, a não ser que todos nós temos uma natureza que já é briguenta. Algumas pessoas não querem paz, tá bom? Muito difícil você encontrar gente assim. Pelo menos na minha experiência, parece que uma palavra mansa acalma quase todo mundo. Quase todo mundo. A palavra branda desvia o furor. Agora a palavra dura, ela suscita ira. Nunca pense que você usando uma palavra dura que as pessoas vão ficar calmas. Algumas sim, mas a maioria das pessoas, elas não reagem bem com palavras duras. Provérbios 29, versículo 9, alguém pode ler, por favor? Quando os sábios se dispõem a discutir com o povo, quer se sangue, quer ira, jamais será desfeito. Algumas pessoas são assim. O homem sábio, às vezes, ou a mulher sábia, né? Às vezes encontra uma pessoa que não importa se ela responder mal para você ou se ela responder de modo simpático, nunca tem fim com algumas pessoas. Com algumas pessoas o melhor é ficar quieto, porque não dá uma discussão, uma conversa melhor, uma conversa boa. Ela sempre está disposta a estragar o relacionamento. O que eu vou fazer quando tem pessoas assim? Não tem o que fazer. A palavra de Deus já está nos prevenindo que há pessoas assim. Quer fique bravo, se encolerize, quer dê risadas, não adianta. E às vezes a gente pensa que várias coisas podem resolver. Levar para casa para tomar uma refeição juntos. Fazer alguma coisa boa para ela, porque a palavra de Deus diz também sobre pessoas que te maltratam, você pode responder com bem. Algumas pessoas são insensíveis a isso. Nós temos que entregar a Deus em oração. Mas calma, não desista, porque é pouquíssima gente que é assim, tá bom? E considere onde isso vai dar.
Sempre que você for entrar numa discussão, anteveja. Pense onde isso pode dar. Ah, mas como é que eu vou saber? Ah, nós já lemos vários versículos. Você já sabe onde vai dar. A Bíblia, ela mostra como é a humanidade. Não importa que é 800, 1000 anos antes de Cristo ou 2021. As pessoas não mudaram, sabia? Elas vieram do mesmo pai, Adão. Elas são assim mesmo. Provérbios 30, versículo 33. Provérbios 30, 33. Agora a gente vai entrar no laticínio, tá? Alguém pode ler? Pois assim como bater leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também citar a árvore produz contenda. Então, bater o leite dá manteiga, dá muito trabalho, isso sim. Mas você poderia produzir manteiga. E também bater o nariz em algum lugar, ou alguém bater o nariz, bater no seu nariz, sai sangue facinho. Uma parte que sai muito sangue fácil é o nariz. E o assolar a ira produz contenda. Quer dizer, provocar a ira, ela vai produzir contenda. Se você irritar uma pessoa, o mais provável é que vai sair briga. Algumas pessoas, elas deixam para lá, mas o mais provável é que saia briga. Por isso a palavra de Deus diz até para os pais: não irriteis os vossos filhos. Então é muito fácil irritar os filhos. E nós como pais, quem aqui nunca irritou seus filhos? E a gente já sabia que se falasse aquilo, ia sair briga mesmo. Mesmo assim a gente fala. Então todos nós precisamos do controle do Senhor. Meus irmãos, tem vários princípios aí. Jesus viveu numa época de contendas. Os discípulos brigavam entre si. Os discípulos dele com os discípulos de João. Sempre Jesus estava no meio de discussões, de briga. Mas o Senhor Jesus sempre foi sábio para tratar desses assuntos. Que você também seja sábio igual ao Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque nós éramos inimigos do Senhor, mas por causa de Jesus Cristo fomos reconciliados. Acabaram-se as brigas, ó Deus. Nós temos paz contigo. Muito obrigado porque o Senhor nos aceitou. O Senhor poderia nos exterminar, mas teve paciência conosco. Nós louvamos ao Senhor por isso. Ajuda-nos, ó Pai, a termos paciência com as pessoas. E pedimos a Deus que não sejamos causadores de contendas, mas que sejamos pacificadores, livrando pessoas das contendas, ajudando-as a viver em paz. Que a nossa presença nos relacionamentos seja um fator de paz. Pedimos a Deus a tua ajuda para isso. Oramos agradecidos por esses textos que nós lemos. Em nome de Jesus. Amém.